O vídeo de hoje é sobre a queda de Sansão. A queda de Sansão. Não foi Dalila que venceu Sansão, foi ele quem perdeu de si mesmo. É isso que eu quero falar hoje. É sobre isso. Do que Sansão tinha. O que Sansão tinha? Força, unção e chamado. O que faltava? A obediência que sustentava a presença. Ele caiu no dia em que ele tratou como brincadeira aquilo que Deus chamou de consagração. Sansão confundiu graça com permissão. Graça significa favor imerecido, significa presente. Permissão significa autorização concedida. Amém? Por meio da graça, Deus permitiu Sansão fazer o que quisesse, por isso a unção ainda operava, mas o coração já estava distante. O palco estava cheio, mas o secreto estava vazio. Sansão era forte diante dos homens, mas fraco diante de si mesmo. Melhor dizendo, Sansão acreditava que a graça de Deus era eterna sobre os seus erros, sobre os seus pecados. Mas chegou o dia em que ele se levantou, sacudiu e não achou nada, não encontrou nada. A presença havia partido, mas ele nem percebeu. Mas ele não sabia que o Senhor já havia retirado dele. Juízes, capítulo 16, versículo 20, parte B. Tem gente pensando que ainda está cheio, mas está só sobrevivendo o que sobrou. Tem muita gente vivendo das migalhas dos pães que caíram debaixo do tapete do passado. Sansão perdeu os olhos muito antes de cair nas mãos dos filisteus. Precisou ser acorrentado para lembrar que era separado. Teve que descer à prisão para se lembrar do chamado que havia deixado. Ele experimentou o silêncio do céu, a humilhação pública e a consciência da perda. Sansão não caiu por falta de força. Caiu porque tratou com o comum o que era sagrado. Ele desprezou a consagração, brincou com o chamado e desprezou a presença. No fim de si mesmo, ele sente o peso de ter carregado uma unção que nunca havia honrado. Essa dor quebra. Essa consciência pesa. E é daí que nasce um clamor no coração de Sansão. Lembra-te de mim, Senhor. Por fim, Sansão matou mais inimigos na morte do que em toda a sua vida. Me pergunta por quê? Porque quando o orgulho caiu, a glória de Deus se manifestou. Ouça, isso não é só sobre Sansão, é sobre nós. Tem gente que só vai entender o valor da presença quando perder tudo. Deus permite, mas Deus também responde o nosso clamor. Não por merecimento, mas sim por graça, por amor, por fidelidade ao propósito. Outra coisa muito séria, não brinque com as tentações da carne. Não brinque com aquilo que Deus mandou fugir. Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: andai em espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo também fala: fuja da imoralidade sexual. Fuja dos desejos da carne, fuja do pecado, fuja das tentações, não negocie a sua fé, não negocie a sua consagração, não negocie o seu chamado, amém? O que você não expulsa da sua vida, cria raízes no seu destino. Eu vou repetir. O que você não expulsa da sua vida, cria raízes no seu destino. Um parênteses aqui sobre a pessoa de Dalila na vida de Sansão. Quem não se posiciona em Deus, se perde na opinião dos outros. Onde não há convicção, qualquer crítica vira sentença. Entendeu? Tem gente parando o propósito só porque não entendeu o chamado. Enquanto você não se firma no que Deus falou, vai viver refém do que os outros pensam sobre você. Infelizmente, cai na armadilha do inimigo. É isso que eu quero dizer.
Quem vive para agradar todo mundo, tentando sustentar o seu ego, acaba desagradando quem realmente importa com você. Portanto, não negocie o céu que você carrega. Por quê? Porque quem se posiciona no céu não se abala facilmente na terra. Por causa das limitações, falta de posicionamento e queda, tem gente pensando que sua guerra é castigo de Deus, mas não é. Mas na verdade Deus te escondeu na dor para quebrar correntes que nem você sabia que carregava. Antes de te levantar novamente, Deus ele te desce. Antes de te usar novamente, ele te cura. E antes de entregar a promessa, ele mata o que ainda controla a sua alma. Amém? Veja bem, para nós concluirmos aqui, conclusão. A promessa está na contramão da lógica. Sansão nasceu com um propósito, foi chamado para ser juiz, consagrado e separado, desde o ventre, para ser libertador do povo de Deus, o povo de Israel, da escravidão dos inimigos, da escravidão dos seus inimigos. Falhou em cumprir o chamado. Davi nasceu em um período monárquico. Veja bem, vamos fazer um paralelo aqui entre Sansão e Davi. Davi ele nasceu em um período monárquico. Davi ainda muito jovem, Deus levantou o profeta Samuel para ungí-lo como rei de Israel. Obviamente nós sabemos que quem deveria ser rei seria da linhagem do próprio rei. Naquela época quem reinava era o rei Saul, e quem deveria ser rei no lugar de Saul era da sua própria família. Mas Deus manda Samuel ungir Davi como rei. A promessa se cumpriu anos depois. Davi assumiu o trono como rei de Israel. O que eu quero dizer com isso? Isso nos mostra algo. A promessa de Deus sempre foge da lógica e do raciocínio humano. Amém? Davi pecou? Davi caiu? Sim. Mas se arrependeu e voltou novamente para o caminho. E para finalizar, eu quero liberar uma palavra de consolo. No lugar da vergonha, haverá dupla honra. Amém?